Alô, alô, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja superabundando em cada coração. Estamos aqui nessa semana iniciando mais uma live onde Deus colocou no nosso coração de estarmos fazendo pastorais às terças e às quintas-feiras, a partir das 20 e 30 horas. Portanto, eu peço para você assumir essa missão de estar junto aqui com a gente, participando. É um prazer enorme ter a sua presença aqui. É muito bom quando nós podemos estar juntos buscando a face do nosso Pai. Eu quero estar lembrando a você que na terça-feira nós fizemos essa live e falamos um pouco sobre uma passagem do livro de Salmos. E hoje nós estaremos falando sobre uma passagem do livro de Romanos. Tá? Então, antes de nós lermos a palavra de Deus, eu peço você aí para convidar a sua família para participar. Eu peço você para poder mandar um WhatsApp aí rapidinho para um irmão da PIB Missões ou de qualquer outra igreja que você conheça. Eu peço para você poder estar compartilhando essa live. Talvez você não tenha, ou alguém não tenha a oportunidade de participar aqui ao vivo, mas você vai poder compartilhar essa live que vai ficar gravada no Facebook da igreja, tá? Você vai poder participar, você vai poder estar compartilhando com alguém. Eu quero pedir para você poder também estar tomando nota, né? Escrevendo aí, né? Interagindo com a gente, porque a sua presença e a sua participação é muito, mas muito importante na programação da PIB Missões. Nós ainda nos encontramos em recesso e sabemos que Deus ele é poderoso para dar um basta nessa situação. É por isso que nós estamos aqui. Enquanto estivermos nesse isolamento social, nós estaremos buscando a face de Deus de forma online, aonde vamos estar pregando a palavra e se fortalecendo juntos na presença do nosso Pai. Abra sua Bíblia. Então, lá em Romanos, no capítulo 5, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus. Em Romanos, capítulo 5, nós vamos ler aqui 4 versículos para a meditação de cada um de nós nessa noite. Glória a Deus, palavra de esperança para o nosso coração. O versículo 1 diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Queridos, quando o apóstolo Paulo ele vai escrever essa epístola direcionado aos irmãos da igreja de Roma, ele vai ser bastante incisivo ao fazer a aplicabilidade de uma palavra que faz parte do processo de salvação de todo aquele que acredita na pessoa de Jesus. Ele vai utilizar a justificação, e não é uma justificação solta, é uma palavra que é complementada pela fé. Sendo, pois, justificados pela fé. E aí eu quero dizer e meditar um pouco com os irmãos em cima dessa colocação que o apóstolo Paulo vai trazer, dizendo que nós somos justificados pela fé. Olha a introdução dessa palavra, porque isso aqui é muito importante para cada um de nós. Na verdade, tanto eu quanto você não tem que se justificar de nada e para ninguém.
Observe que todo aquele que tenta se justificar, ele evoca a justiça própria. Mas aquele que não tenta se justificar pelos meios próprios e humanos, aquele que coloca em Deus que a sua justificação vai trazer a paz para cada um de nós. Então, eu quero recapitular essa introdução, porque essa introdução é muito importante, porque eu sei que você pode estar chegando aqui nessa live agora. Continue participando, eu estou vendo aqui a presença de alguns irmãos. Nós estamos lendo Romanos no capítulo 5, falando a respeito dos 4 primeiros versículos desse capítulo escrito pelo apóstolo Paulo. Pois bem, aquele que se justifica pela sua capacidade, aquela pessoa que acha que precisa de justificação pela sua capacidade pessoal, pelas suas razões pessoais, essa pessoa evoca uma justiça que não provém de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo que nós somos justificados por nós mesmos? Claro que não. Nós somos justificados pela fé. E quando nós somos justificados pela fé, essa fé que vai ser justificado pela pessoa de Jesus por cada um de nós, vai trazer a paz de Jesus Cristo para os nossos corações. E a paz, essa paz ela é gerada através da graça, irmãos. E essa graça vai trazer a oportunidade de nós estarmos nos gloriando na esperança do Filho de Deus. Eu quero então liberar aqui a primeira gota de esperança que nós conseguimos trazer. Talvez você esteja entrando nessa live agora. Toma posse dessa primeira gota de esperança para a tua vida. Vença a tribulação. O apóstolo Paulo, dentro do contexto que nós acabamos de ler, vai dizer que nós nos gloriamos nas tribulações. O que é tribulação? O que você pode definir como sendo tribulação? Às vezes, nós não temos a capacidade de pensarmos e de refletir fora do contexto eclesiástico. Nós não temos a capacidade de pensar fora do contexto até mesmo bíblico. Mas eu queria dizer para você que essa palavra tribulação não é uma palavra que se enquadra somente quando o cristão passa alguma luta no trabalho, quando o patrão ele é duro com os seus liderados, com os seus serviçais, com os seus empregados. Tribulação não é só quando nós não temos dinheiro para podermos pagar as nossas contas. Tribulação não é só quando alguém desrespeita a gente. Tribulação não é só quando os nossos sonhos não são realizados. Isso é tribulação? Isso pode ser considerado uma tribulação também. Mas a tribulação para o cristão não é só isso. A tribulação é quando nós temos a oportunidade de estarmos experimentando a presença de Deus nas nossas vidas. A tribulação é quando nós conseguimos discernir que as lutas que passamos, elas vão nos aproximar de Deus. Elas vão estar nos levando a um patamar mais profundo com Deus. Elas vão servir de propósito para que a glória de Deus seja manifesta na nossa vida. E quando nós discernimos de uma forma poderosa e de uma forma visceral aquilo que Deus tem, aquilo que Deus quer de cada um de nós, nós conseguimos caminhar dentro da sua vontade, do seu querer. Quando você consegue discernir que essa tribulação que você está passando não vai ser para a destruição da sua vida espiritual, mas vai ser para que você possa se aproximar dele, você consegue se glorificar e você consegue glorificar Deus, porque Deus ele precisa ser glorificado nas nossas tribulações. Talvez esse seja o motivo número 1 de Deus permitir que nós passamos por tribulações, irmãos. Sabe por quê? Porque se nós pudéssemos escolher, nós não escolheríamos passar tribulação. Mas se nós passamos por tribulação,
é porque Deus permite. E também porque Ele quer que a sua glória seja manifesto nas nossas tribulações. Por isso eu quero dizer, você vai sair vitorioso dessa tribulação. Essa tribulação não vai servir para te abater. Essa tribulação não vai servir para te destruir, não vai servir para te desanimar, não vai servir para poder trazer dor sobre a sua vida, porque eu quero profetizar. Eu quero profetizar que em nome de Jesus, eu quero profetizar que em nome de Jesus, a sua recompensa vai ser maior do que a sua dor. Eu quero profetizar em nome de Jesus, toma posse dessa palavra, que você vai ser vitorioso nessa tribulação que você está passando, em nome de Jesus. Quero profetizar e quero decretar isso sobre a sua vida espiritual. A segunda gota de esperança para cada um de nós. O apóstolo Paulo, ele está dizendo que nós temos que nos gloriar nas tribulações. Por quê? Porque a tribulação produz paciência. Observe que ter paciência nesses dias de isolamento social é bem difícil, irmãos. E eu quero que você tenha paciência. Olha o que a Bíblia diz a respeito da paciência. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andeis, irmãos, ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam apresentadas a Deus com ação de graças. Olha o que diz, eu quero lembrar para você que Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22, mas o fruto do Espírito é fé, bondade, mansidão, longanimidade, e está dentro da lista dos frutos do Espírito a paciência. Olha o que a Bíblia diz em Salmos 40, muito conhecido de cada um de nós. No versículo 1 vai dizer a Bíblia Sagrada: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Olha como é que a Bíblia ela é poderosa quando fala a respeito da paciência. Sabe por quê? Porque a impaciência ela representa a falta de fé. A ansiedade representa a falta de fé. Então eu quero dizer para você aqui que quando o apóstolo Paulo diz que a experiência ela vai servir como produto, como resultado da paciência, é porque nós temos um caminho a percorrer, nós temos um trajeto a prosseguir. Eu sei, irmãos, que tem sido difícil, eu sei que o futuro é incerto, mas precisamos depositar a nossa confiança em Deus e precisamos deixar Ele agir. Precisamos ter paciência que Ele está agindo nesse tempo. Precisamos acreditar que Ele não perdeu o controle nem o comando de nada. Eu quero ministrar sobre a tua vida nessa noite. Tenha paciência. Espera só mais um pouquinho. Deus ele está agindo e trabalhando ao teu favor. A última palavra provém dele. Por isso, confie somente e espere aquilo que Deus vai fazer e aquilo que Ele vai operar, tanto na nossa vida quanto no mundo em que nós vivemos. E para eu poder terminar essa pastoral, a terceira e última gota de esperança vai falar sobre a experiência. Observe que nós começamos por tribulação. A tribulação, ela vai gerar paciência. A paciência, ela vai gerar experiência. Só tem experiência quem experimenta. Só tem experiência quem experimenta. A Bíblia vai dizer, lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 11, o apóstolo Paulo dizendo: quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu discorria como menino, mas quando eu me tornei homem, eu abandonei as coisas de menino, eu assumi uma postura de homem. O apóstolo Paulo está falando ele ficou mais experiente.
ele ficou mais maduro, porque o tempo traz experiência. Então talvez você tenha passado por algumas questões na sua vida que te deixou mais experiente. Talvez você começou o evangelho agora e Deus quer te dar experiência. Deus quer que lá na frente você conte as suas experiências que você teve com Deus para os seus filhos e os seus filhos para os seus filhos. E assim, esses ensinamentos vão ser passados de geração a geração. A Bíblia diz em Salmos, no capítulo 90, no versículo 12: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, de tal forma que alcancemos corações sábios. Ou seja, de tal forma que alcancemos experiência. Os dias vão trazer experiência. Esse tempo que nós estamos passando vai passar. Esse tempo que nós estamos experimentando vai passar. E quando, amado, nós chegarmos lá na frente, nós vamos contar como foi a nossa experiência. E eu tenho certeza que a nossa experiência vai servir como base para nós podermos ganharmos muitas almas e muitas vidas para o nosso Senhor e para o nosso Salvador Jesus Cristo. Se você pudesse fazer uma escolha hoje, existem várias coisas na nossa vida que nós não podemos intervir, que nós não podemos escolher. Nós não conseguimos escolher o tempo. Nós não conseguimos escolher o clima que nós vivemos. Nós não conseguimos escolher a genética. Nós não conseguimos escolher até mesmo a nossa família. Mas tem uma coisa que você pode escolher. Você pode escolher passar a eternidade com Jesus. Lembra como é que nós começamos essa palavra? Nós começamos falando sobre justificação. Não se justifique. Sabe? Não perca o seu tempo gastando a sua saliva, até mesmo com pessoas, até mesmo se desculpando, porque nós já fomos justificados por Jesus. É Ele quem nos justifica. Por isso, querido, eu quero que você tome posse dessas 3 gotas de esperança que foram ministradas aqui nessa noite. E eu quero terminar com uma palavra que nós terminamos a última pastoral. Na última pastoral, nós comentamos aqui a frase de um homem chamado Barfi William. Ele disse que a esperança é a persistência da fé. Por isso, vamos continuar. Vamos somente contemplar as maravilhas que Deus tem para realizar na nossa vida. E assim a gente vai sair vitorioso dessa. Você vai sair vitorioso dessa, no nome de Jesus. Eu quero louvar Deus pela vida da minha mãe Aurinéia. Quero louvar Deus pela vida da Dargilane, pela vida do irmão Leonardo. Glória a Deus. Jailson, Deus te abençoe, meu filho. Estamos com saudade. Glória a Deus pela vida da irmã Antônia. Glória a Deus pela vida dos demais irmãos participando aqui dessa live. Compartilhe essa live. Escreva aí embaixo se Deus falou ao seu coração. Continue aqui antenado com cada um de nós, porque é muito bom ter a presença e a participação dos irmãos. Deus te abençoe. Feche seus olhos. Nós vamos orar. Nós vamos agradecer a Deus por estarmos aqui na presença dEle. Pai bendito e Pai amado, nós elevamos a Ti a nossa voz em oração e decretamos um tempo de esperança. Decretamos um tempo de bonança e de vitória sobre a vida de todos aqueles que têm fé e que foram um dia justificados por Ti. Pai amado, que tudo aquilo que nós temos passado possa servir de base para que o Teu nome seja glorificado. Meu Deus, que Tu possa abençoar todos os irmãos que estão participando aqui desta programação. Abençoa a PIB Missões. Abençoa, Pai amado, a vida de cada visitante. Entra em cada lar. Entra em cada família. Pai amado, continua direcionando, Pai, os Teus filhos. Pai eterno, eu te peço, glorifica o Teu nome, Pai, sobre a vida de cada lar, sobre a vida de cada um dos irmãos.
Pai amado, que nós possamos nos fortalecer aqui a cada dia na Tua presença. Que Tu possa, meu Pai, continuar sendo exaltado na terra. Nós repreendemos toda a pandemia. Repreendemos, Pai, toda a destruição. Repreendemos em nome de Jesus toda a progressão negativa. Pai amado, muda a história do nosso país. Muda a história de vidas. Pai amado, nos conserva com a sã consciência, nos conserva com saúde, para que assim possamos continuar pregando a Tua palavra. Fala com cada um de nós ainda nesta noite, e muito obrigado pela Tua presença, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, tenha uma ótima noite na presença do Pai. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa superabundar dentro da sua vida. Até o próximo domingo, querendo Deus, a graça e a paz. Amém.